Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda aí a mais uma Prosa com Bertaglia, prosa cada vez mais fantástica, e desta vez nós vamos falar sobre estratégias inovadoras de crescimento. A disrupção está por todo lado, não é verdade? As indústrias vivem constantemente o drama da mudança, velocidade e complexidade, mostrando as suas fragilidades. A digitalização tem forçado até mesmo as fortes organizações líderes de mercado a acelerarem suas transformações em um processo contínuo. Abordagens de estratégia tradicional já se torna um jogo extremamente perigoso. Nesse cenário, é imprescindível que as empresas pensem o futuro, um passo à frente. Mas como traduzir tais rupturas em estratégias de crescimento factível? A inteligência artificial, blockchain, robótica, big data, entre tantas tecnologias, podem afetar o desempenho de sua empresa. E aí? Como identificar e selecionar as tecnologias que terão o maior impacto em sua organização? Uma das coisas que temos enfatizado aqui na Prosa com Bertaglia é que a disrupção não necessariamente se origina nos atuais concorrentes. Pode vir de áreas diferentes e muitas vezes não percebidas. Inovadores são capazes de lançar produtos e serviços que permeiam diferentes indústrias. Como criar estratégias e modelos de negócios para o crescimento e a vantagem competitiva? E é sobre este fantástico tema que vamos conversar aqui na Prosa com Bertaglia. E eu terei o privilégio e a honra de trazer para prosear comigo aqui na Prosa o meu amigo de longa data, Matias Mangels. Olha só que honra, que orgulho ter aqui o meu caro Matias Mangels. Matias, seja bem-vindo à Prosa com Bertaglia, meu amigo. É um prazer enorme, Paulo, um prazer enorme estar com você. Nós que nos conhecemos faz tantos anos, conversar com você, ter essa prosa com você vai ser, do meu lado, uma honra mesmo. O meu também, grande Matias, né? E olha, sabe, tem uma pessoa que com certeza vai assistir essa prosa aqui num sofazinho caprichado. Vai ser o senhor Bento Lira, né? Foi o Bento que te apresentou a mim, o Bento que é fantástico. Meu amigo, vamos lá, vamos em frente. Eu gostaria que você contextualizasse um pouco esse esquema do mundo em transformação, de estratégias inovadoras, enfim, as empresas precisam de alguma maneira, né, Matheus, se reinventarem para sobreviver nesse mundo digitalizado. Vamos lá? É isso, Paulo. Quer dizer, o que nós temos percebido, né, ativos aí na indústria, no comércio, no setor financeiro, não só no Brasil, mas no mundo, é que todos estão se reinventando, né? Todos os setores estão se reinventando, repensando um pouco para onde vai, né? Não só os modelos de negócio, mas muito mais como as tecnologias vão habilitar esses modelos de negócio, é como você colocou na introdução, na questão da diferenciação. O que vai ser distinto? Que nova proposta de valor, né, se vai oferecer aos clientes, aos sócios, todos aqueles que participam nas cadeias de valor. E, assim, até começando, né, com alguns exemplos, que sempre ajuda muito, eu tive a chance de trabalhar com um dos maiores grupos aeroportuários do México, e eles realmente são uma empresa que existe faz 30 anos, estão aí 30 anos operando aeroportos, e eles, nesses últimos 3 anos, perceberam essa disrupção, mas na pele mesmo, assim, no dia a dia, né? Então, você imagina, chega no aeroporto hoje com o teu WhatsApp, né, e quer encontrar seu avião, seu terminal, você quer encontrar a maneira mais fácil de chegar até o terminal, quantos minutos eu tenho, né, para chegar lá, precisa passar pela segurança ainda, etc. Então, toda essa experiência, né, só para dar um exemplo, né, um aeroporto provendo isto a partir de todos os seus parceiros, sabe que o aeroporto está cheio de parceiros, né, para garantir essa melhor experiência de um passageiro, né? Até no caminho, se sobrou aquele minuto final, sabe, ô Paulo, se sobrou aquele minuto, aí vê lá uma loja de conveniência, aí viu mais um presente para a tia que eu não comprei ainda, etc., né? Então, ele vai te guiando, vai te ajudando, etc.,
e até te levar no terminal, que você chegue na hora certa, né, na hora do check-in. Né? Então, é só para a gente comparar, né? Eu lembro, às vezes, e tenho fotos em casa, eu gosto pessoalmente de aeroporto, sou aviador pessoalmente, eu vejo as fotos do aeroporto de Congonhas, né, naquelas velhas e boas épocas, não sei se você tem isso tão claro, né, aqueles Eletra 2 da Varig antes desses, os DC-6 saindo, né, e o pessoal super bem vestido, indo a pé, devagarzinho pelos terminais, e aí caminhando até a aeronave, as aeromoças te escoltando, etc., né, com prazos que eu me lembro, meus pais falando, olha, nós temos que chegar no mínimo 3 horas antes do aeroporto, porque tem que se organizar, tem a bagagem, tem isso, aquilo, etc. Então, é um exemplo dessa disrupção, né, de 3 horas para, quem sabe, 20 minutos, 15 minutos, para você chegar no aeroporto e entrar na sua aeronave. Então, esse tipo, Paulo, de redesenho, né, reorganização da experiência, nesse caso do passageiro, a gente está percebendo, mas temos muitos outros exemplos, é o contexto um pouco, né, dessa transformação que a gente está passando. Bacana, bacana. E, Matias, até você comentando esse esquema da disrupção, né? Amanhã eu vou viajar, né? Vou fazer uma viagem, vou tomar o avião, ou seja, um exemplo bem característico, você faz o check-in da sua casa, né? Ou seja, é a história dos 20 minutos, você chega lá no momento do avião zarpar, né? Apesar que ser mais para navio, né? Mas meu amigo, e eu gostaria de entrar um pouquinho nesse contexto da estratégia inovadora e falar sobre a competitividade. Eu falei lá no início, né, o Matias, na introdução, que muitas vezes o concorrente da Unilever não é a Procter Gamble, da General Motors não necessariamente é a Ford, né? Da HP não necessariamente vai ser uma Dell, né? Da Apple não necessariamente vai ser a Samsung. Ou seja, logicamente que eu estou usando alguns exemplos exacerbados aí, mas muitas vezes a concorrência vem de lugares que a gente nem imagina, com soluções totalmente distintas, mas que provocam uma disruptura enorme naquilo que você está fazendo e que muita gente não espera aquilo, muitas vezes não tem a noção de que aquela solução, aquele produto novo vai desbancar aquilo que você vem fazendo. Então, aí entra um pouco o contexto da inovação, né, Matias? Perfeito. Assim, Paulo, eu vou usar alguns exemplos sempre para desenhar um pouco as situações, né? Concorrentes que estão vindo de um lado que eu nunca imaginava, né? Então, nós trabalhamos com uma das mais importantes empresas oftalmológicas, né? Nós usamos óculos, estamos sempre muito preocupados com nossa vista, né? Com glaucoma, pressão do olho, etc. Né? Então, claro, aqui realmente as empresas farmacêuticas, né, estão muito preocupados em poder realmente trazer a melhor experiência possível para os seus pacientes e para os seus doutores, né? E que são, na verdade, os que atendem esses pacientes. E assim, de onde chega a disrupção fortíssima aqui, assim, de um dia para outro, etc. Né? Não só os fabricantes de óculos e de todos os equipamentos oculares estão percebendo que o consumidor cada dia mais quer fazer autosserviço, quer ele mesmo resolver as coisas, quer ele mesmo entender as suas preocupações, né? Então, você hoje já tem, né, com o uso de telefones celulares, com o uso da tecnologia, você mesmo se diagnostica, você vê o que está acontecendo com o teu olho, com a pressão, etc. Tem todo o acompanhamento, né, à distância das suas dificuldades, e com isso a farmácia, né, e não em todos os países, mas em muitos países onde é autorizado, realmente te oferece todo o serviço complementar necessário para você resolver o teu problema, mais uma vez, de glaucoma, de vista fraca, de quem sabe, uma lubrificação do olho, etc. Então, é como se, né, o ponto de venda está assumindo todo um papel novo, claro que com toda a digitalização, etc., e a concorrência, né, no final, é o ponto de venda cada mais forte, cada dia mais colocando solução na mão, né, do paciente, né, cliente nessa situação, né? E por quê? Porque se digitalizou, porque se faz toda uma interpretação de imagem à distância, porque as tecnologias de inteligência artificial, né, já diagnosticam o problema do olho, etc. Então, a concorrência ela vem diretamente de uma situação onde você leva para a ponta, né, você leva para a ponta o diagnóstico, você leva para a ponta a solução,
E realmente o laboratório que antes promovia, né, fazia a promoção médica, nós conhecemos muito bem, né, percebe que não, é o ponto de venda, é lá diretamente no nosso paciente que eu preciso atuar. Senão eu vou perder esse paciente, senão eu vou perder, né, a demanda, né, que aqui existe, né. Então é um exemplo, né, onde a transformação digital, a transformação do modelo de negócio com a digitalização, a necessidade, né, diferente ou de muita agilidade do próprio paciente, né, faz com que ele está usando, né, o procurando soluções mais simples, mais fáceis, mais disponíveis, etc. Que bacana, que Então, bacana. Aí, antes de você continuar, eu tenho uma curiosidade num aspecto aqui, Matias, porque nós temos aquele pilar, né, onde nós falamos de estratégias, nós falamos de pessoas, de processos e tecnologia. A tecnologia sempre foi um elemento extremamente importante nesse movimento empresarial, organizacional, para atingir aí a vantagem competitiva. Mas hoje em dia ela não é apenas um viabilizador, como muitas vezes a gente fala, né, Matias? Ela permeia a organização de tal forma que, se não for considerada, o risco de não ter uma vantagem ou não sobreviver é muito grande. Portanto, a tecnologia desempenha um papel além de viabilizador. Você concorda comigo, Matias? eu concordo, porque a tecnologia hoje, quando nós começamos, né, Paulo, vamos lembrar dos velhos tempos, 1 minuto só, né? Quando nós começamos, você lembra? A gente trabalhava na optimização dos processos empresariais, né, a partir da tecnologia, certo? Pegava um processo, olha, aqui tem um bottleneck, tem um problema, tal, vamos melhorar o processo, botava a tecnologia e os dados fluíam, né? Os dados e as transações fluíam melhor, né? Hoje o que acontece é que a tecnologia é tão disruptiva que muda não só todo o modelo de negócio, né? Então muda todo o modelo de negócio, nós falamos aqui justamente da importância do ponto de vendas, etc., mas mais do que o modelo de negócio, ele faz com que todos os anseios dos consumidores, né, sejam satisfeitos. Então toda a experiência do consumidor muda. Nós temos a possibilidade de mudar, né, a experiência do consumidor. E, portanto, quem chega na frente, né, o leapfrogging, como se fala em inglês, quem chega na frente capta o consumidor e oferece esse bem-estar, essa situação melhor ao consumidor. E muitas vezes com isso inova 100% também o modelo de negócio para fazê-lo, e com isso, voltando às suas palavras, né, se diferencia do concorrente, né, ou encontra uma maneira de estar na frente do concorrente. Então, a tecnologia que antes habilitava, né, um processo, né, hoje está habilitando uma nova experiência, está habilitando um novo modelo de negócio, está habilitando um novo serviço, né, que antes nem se podia, né, o Uber, né, não havia esse serviço antes, né? Hoje todos, né, usam e abusam de tudo que é mobilidade de novas formas, né, que não havia antes, né? E esses modelos de negócio todos foram disponibilizados a partir da tecnologia. Um elemento que eu queria colocar, né, e que sempre são reflexões que eu tenho sobre a tecnologia habilita muito, a tecnologia faz a mudança, mas tem algo no bem-estar humano, né? Tem algo no bem-estar humano que provoca ou que facilita o bem-estar humano, né? Então, talvez uma coisa inerente é que nós queremos mais serviço, queremos mais personalização, queremos que os nossos fornecedores nos entendam melhor, sabe? Então, tem um lado do bem-estar humano que casou, né, com a tecnologia disponível. E talvez, Paulo, um ponto que a gente pode refletir a respeito, quem sabe tem também exageros aí, sabe? Exageros, digo assim, nós queremos muitas coisas e incorporamos a tecnologia porque ela nos traz bem-estar, mas no final, se eu vejo o nosso estilo de vida hoje, o tempo todo conectado, contaminado na nossa frente, tomando decisões, né? Quem sabe como seria bom sentar no jardim, olhar uma árvore e imaginar como nos últimos 10 anos ela cresceu, por que ela cresceu, o que é esse habitat, né? Essa árvore, etc. Né? Então, sabe, vivemos em um mundo talvez com uma hiper ação, né, enorme, né? A tecnologia nos trouxe bem-estar, a tecnologia fez tudo isso possível, mas quem sabe nós temos que também refletir um pouco mais, né? O que é o equilíbrio, né, do bem-estar humano em toda essa situação, né? Bacana, Então, bacana.
O Matias, quando você fala aí, basicamente, esse bem-estar humano, e eu gosto muito dessa relação, né? Ou seja, nós refletimos um pouco, e eu me remeto lá a um livro que eu gosto muito, que é o livro do Domênico de Masi, não sei se você Uhum. conhece, que é o Ócio Criativo. E ele fala Ok. exatamente isso que você falou, né? De observar a árvore, ou seja, olhar a natureza, até para que a gente seja um pouquinho mais criativo, né? Relaxe, e você fala, nós ficamos grudados na telinha aqui, 13, 14 horas por dia, fazendo workshop, reuniões, sem intervalos entre elas. Precisamos tomar um certo cuidado, né, Matias? Matias, meu amigo, nós estamos encerrando aqui o primeiro bloco da nossa prosa e nós vamos fazer o seguinte: nós vamos tomar uma água, um café, né? E nós vamos para o segundo bloco, né? E a gente vai conversar um pouquinho e trazer algumas perspectivas sobre que estratégias utilizar. Quais são elas? Pode ser? Com prazer. Tomamos o nosso café. Grande Matias, essa prosa está fantástica, uma reflexão perfeita sobre o mundo dos negócios, não sem antes tocar em tecnologia e pessoas, afinal de contas, são as pessoas que criam a tecnologia, criam os modelos de negócios. Meu amigo, eu queria explorar um pouco que estratégias são essas quando nós falamos de mercado, quando nós falamos de vantagem competitiva e principalmente inovação. Vamos lá? Com prazer, Paulo. Assim, nós temos estado muito envolvido no desenvolvimento de estratégias que realmente se baseiam, né, na inovação e na inovação social, né, se eu posso colocar assim um pouco, porque nós percebemos, né, com os millennials e com os jovens, né, que tem novas demandas, então a inovação social vem junto, demandas sociais novas, distintas, etc. Claro que, olhando um pouco para a transformação de todos os ecossistemas dos vários setores, que também são importantes. Então, você vê o novo consumidor pedindo outras coisas, as cadeias de valor, os ecossistemas transformando-se, e claro que a tecnologia sempre habilitando isso. O que nós, assim como estratégias, gostamos de pensar e refletir é usar metodologias que realmente abrem, né, as nossas mentes, mas mais do que isso nos dão a possibilidade de muitas vezes co-criar, né? Então co-criar com o cliente, co-criar com as partes interessadas nas cadeias de valor e co-criar, claro, trazendo toda a tecnologia, né, para essas possibilidades. Essas ferramentas que existem no mercado hoje, menciono uma só como exemplo, né, o ExoSprint, que nasceu lá na Singularity University, são ferramentas, são metodologias onde você realmente desenha estratégias tanto para a transformação de empresas existentes, médias, grandes empresas que precisam se reinventar. Claro que nessas grandes empresas, muitas vezes, mudar o modelo de negócio de maneira radical é muito difícil, mas sim tem muito espaço para produtos, serviços, etc. E com isso, estratégias de repensar o consumidor, repensar suas necessidades, repensar de como se podiam habilitar isso com novas tecnologias. Esse laboratório que eu estava mencionando, né, na primeira parte aqui, eles, por exemplo, perceberam e, assim, olharam que na base da pirâmide, existe uma grande necessidade de trabalhar temas oftalmológicos. O problema que eles têm é que o produto oftalmológico deles não chega na base porque não tem o ponto de preço, não tem o preço para chegar, sabe? Então, eles olharam para isso, mas disseram, mas se a gente vender por $1,50, que é assim, diria uma 20ª parte do que custa o produto no varejo hoje, nós podíamos chegar a todos eles, né? Então, repensaram a estratégia de produto e serviço, repensaram a capacidade produtiva, porque se eu vou produzir milhões de frascos a mais aqui, né? Que estratégia é essa? Como é que eu vou conseguir realmente ter essa capacidade produtiva, etc. Olharam para tudo isso e viram, Paulo, que tudo era extremamente viável e que podiam chegar a $1 a $2 a questões aí de controle da pressão do olho, etc., sabe? E chegar a uma população que basicamente era 3 ou 4 vezes maior do que a população que eles atingem hoje. Então, estou dizendo, estratégias inovadoras, estratégias que, nesse caso, foram muito habilitadas por o reconhecimento de uma nova
do novo consumidor, muito habilitadas por tecnologias. Que quer dizer isso? Né? Deixar realmente o autosserviço para essa base da pirâmide, facilitar a logística de entrega a mais econômica possível, para que não custe, né, ter o produto no varejo, optimizar toda a digitalização da produção, de toda a parte de centros de distribuição deles, etc. Né? Então, acho que é um exemplo, né, de uma estratégia de uma empresa existente que percebe uma possibilidade dentro até de uma estratégia ESG, sabe, Paulo? Então, impacto social enorme, né, muito importante mesmo, e com isso trazendo um benefício social importante, e mais do que isso, trazendo rentabilidade, quer dizer, é uma estratégia de ESG com rentabilidade, toda alavancada por inovação e automação dos vários elementos, né, dessa cadeia de valor. Né? Agora, só para fechar o ponto, claro que existe o outro extremo, que são empresas, são startups, que estão trabalhando, e só para voltar aqui de novo na oftalmologia, que estão trabalhando em todas as soluções realmente com novos modelos de negócios, né, ao redor de como eu posso prover esses serviços para essa população carente, por exemplo, mas também para a população em geral. Né? Então, como que eu posso fazer exames clínicos à distância? Como é que eu posso interpretar, né, aqui as imagens que eu estou recebendo? Como que eu posso realmente diagnosticar à distância? Como eu posso ajudar, né, os centros de oftalmologia, os doutores, né, doutoras aí, para fazer interpretações mais rápidas, ter uma prestação de serviço melhor, etc. Então, aí já são, né, empresas, né, startups, e que realmente nesse mundo têm estratégias de passar pelo acostamento, vamos ser muito franco, mas com isso prover, né, novas soluções, novas ferramentas, né, para as cadeias de valor, mais uma vez, e até no final criar sinergias ou atividades em conjuntas com os laboratórios oftalmológicos. Então, por isso, as estratégias dos laboratórios o que eu posso fazer dentro para inovar, para repensar, e aonde que eu preciso ficar de olho, né? Em que startup eu tenho que ficar de olho, porque esse vai fazer uma grande diferença, como vou trazer ele para dentro, assim, né? Como um strategic corporate investment, né? Como é que eu vou trazer isso para dentro da minha empresa? Uau, que fantástico aí, ô Matias. Aliás, você trouxe um exemplo do ramo de saúde, né? O segmento de saúde que vem se fortalecendo bastante nesses últimos tempos, a gente tem percebido, embora esse canal aqui ele seja centrado um pouco na parte de supply chain, o Matias, eu estou mudando um pouco a roupagem dele e trazendo um contexto de gestão de negócios, né? Então, nós aqui estamos falando de supply chain, logicamente que é um grande foco de estratégia, como nós estamos falando aqui, mas nós estamos trazendo aqui também as startups, né? Startups de todos os segmentos que trazem as suas soluções, as suas ideias. Eu faço parte, inclusive, de um grupo de logtechs, né? de startups na logística. Por incrível que pareça, Matias, nós temos mais de 300 startups em logística no Brasil, e cada um com a sua criatividade, né? Soluções interessantíssimas que vale a pena explorar, e tem algumas grandes empresas aí que ficam de olho, né, nesse Open Innovation, nessa inovação aberta, para poder trazer vantagem competitiva para dentro da organização. Eu queria explorar um outro ponto contigo. Você já falou de ESG, sustentabilidade, lado social. Tem uma característica de mercado que muitas vezes nós criamos alguma coisa para o mercado quando nós sentimos que o mercado está necessitando. Então, a gente enxerga aquele espaço e criamos uma solução, né? Mas existe um outro lado, e aí o nosso querido Steve Jobs era fantástico, né? Eu crio, né, algo que o mercado ainda não sabe, né, que ele vai usar. Como é que isso entra dentro do contexto da estratégia inovadora, Matias? Eu vou dar aqui mais uma vez um exemplo, Paulo. É um exemplo muito que eu estou vivendo hoje, e é um exemplo que você conhece muito bem, e é algo que quem sabe, muitos dos teus participantes da tua prosa, né, conhecem. Nós, durante tantos anos, né, tivemos implementando, né, sistemas de informação, né, como um todo. Nós aprendemos de como gerir bem esses projetos. E cada dia aprendemos e conhecemos todas as metodologias de PMO sobre o tema, etc. Né? Fomos confrontados, né, com várias situações de crise, e as crises acontecem, precisam melhorar, né, a entrega dos projetos, etc., né,
o famoso on time and in full, né? Uhum. Então, nós olhando para isso, né, e agora eu estou falando da nossa equipe, né, como você talvez sabe, nós criamos uma empresa em Filadélfia, que se chama Rethinking Works, e é uma empresa que justamente está trabalhando na disrupção dos serviços profissionais. Então, os serviços profissionais vão ser muito inovadores nos próximos 10, 20, 30 anos, e nós criamos agora já uma plataforma que trabalha, né, nessas disrupções. E um tema foi essa questão dos projetos, né? Então, claro, essas crises existem e começamos a pensar o que não existe de solução hoje, o que se poderia fazer a mais para ajudar essas pobres equipes, Paulo, ajudar essas pobres equipes que tentam fazer o melhor para que o projeto seja entregue a tempo, etc., né? E aí nos confrontamos, claro, com a inteligência artificial, né? E começamos a catalogar, né? Eles têm aqueles checkpoints de projeto, né? A catalogar as razões por que os projetos dão errado, a catalogar quais são os issues, os problemas, quais são as soluções, que soluções dão certo, que não dão certo, etc. Falamos, como seria bom ser, né? Criar demanda futura, como você colocou, Paulo, se a gente tivesse um algoritmo, né, que nos desse um sinal e mostrasse já quando o projeto vai mal, ou tem grande probabilidade, 80%, 90% de probabilidade de mal, né? Uhum. E com isso conseguimos, né, estar à frente, né, voltando à sua pergunta, né, e criar uma solução a um problema que existe, mas não tinha soluções concretas, pensar o futuro, né, ter estimativas de riscos futuros que vão acontecer em projetos, e mais do que ter o risco, claro, ter a solução, e ter mais do que isso, solução, a competência. Quem, na nossa equipe, no nosso rol, no mundo, nos podia ajudar a mitigar, né, o problema. Então, acho que é um exemplo, né, onde você olha e vê a situação de crise, mas não vê solução, né? Não existe solução. Olha, pessoal, vamos trabalhar bem, vamos certificar-se no PMO, PMI, né? Vamos administrar bem, né? Mas ninguém dá um instrumento, né, que hoje com a digitalização e a tecnologia disponível, falar, vamos ver tudo que está acontecendo, vamos ver o que está acontecendo hoje, o que tem de lições aprendidas, vamos prever o futuro e, através da visão do futuro, entender bem os riscos e mitigar os riscos, né, futuros que poderão vir a acontecer. Então, acho que esse é um exemplo, né, muito técnico, talvez, mas é um exemplo assim de como você pode satisfazer, né, problemas que, quem sabe, muitos veem, mas não fazem nada, não tem soluções, né? E, então, aqui um exemplo realmente onde não só se pode prever, se pode entender soluções e tomar ações corretivas, né? E isso tudo muito simples na frente da tela do seu computador. E a única coisa que acontece é que você tem uma máquina de AI que está administrando todos os documentos, está varrendo, está olhando para aquilo, sabe? Isso aqui são algoritmos que foram desenvolvidos nos últimos 20 anos pela Comissão Atômica Francesa, algoritmos que foram desenvolvidos pela Comissão Atômica Francesa, para justamente, né, garantir que não aconteçam incidentes em toda a operação, né, das usinas na França, né? Então, é um exemplo muito, muito interessante. E mais uma coisa, Paulo, um exemplo de um impacto econômico impressionante. Né? Você pode imaginar, né? Se eu acerto, né, realmente a entrega dos meus projetos, que hoje tem deviação de 10, 20, né? O PMI fala 20%, é normal, né? Se você consegue baixar os 20% para 10%, para 5%, tem um impacto enorme, né? Na empresa, no fornecedor, né? Na equipe de projeto, etc. Que bacana, que legal, Matias. Fantástica a sua contribuição aqui. Matias, rapidinho, eu gostaria que você fizesse o seguinte, dar uma dica para líderes ou empreendedores das organizações de como pensar estrategicamente. Qual a sua dica, Matias? Olha, como eu, na minha vida toda, tive que realmente ser empreendedor, né? E fui empreendedor, e sou empreendedor até hoje, né? Eu sempre fui e sou muito ansioso em relação ao meu cliente, né? Sempre o cliente está no meio. Então, se eu pensar numa dica estratégica assim, e pensar nos startups também, nas grandes empresas, precisa trazer o cliente para dentro da empresa. Ele precisa fazer parte o mais cedo possível de qualquer novo produto, nova inovação. Ele precisa ser a voz, né, do sucesso daquele produto, né?
Então, minha recomendação é o mais cedo possível, traga ele, cocrie com ele, desenhe a sua experiência, desenhe as suas necessidades, todas as metodologias de design thinking, né, que são muito sociológicas, né, ajudam muito a isso, né? Então, eu acho que fator-chave de sucesso, Paulo, bota o cliente no meio, põe ele dentro da empresa, trabalhe junto com ele, desenhe com ele, que ele vai ajudar muito, né? Não só a conceber, como depois levar para o mercado também, né? A solução, o Que produto. bacana, meu amigo. Matias, fantástica, uma prosa fantástica, seguramente vai trazer uma contribuição enorme para as pessoas que nos acompanham aqui. São muitos, viu, Matias? Nós estamos aqui com um número bastante relevante de pessoas que acompanham, pessoas que veem os vídeos, né? O pessoal do Google já me ligou aqui para falar: poxa, Paulo, o canal está de parabéns, o número de horas exibidas ou assistidas em relação ao número de inscritos é fantástico, né? Então, meu amigo, um abraço virtual para você. Em algum momento, já é hora, nós vamos tomar um café, né? Será um Fisicamente, né? prazer. Será Matias, um prazer. ao infinito e além, meu amigo, tudo de bom. O que fazemos em vida ecoa pela eternidade. Tchau, tchau. Gratidão enorme. Obrigado, Paulo. Muito obrigado pela oportunidade. Tchau. Obrigado.